Salmo 119, de 97 ao 101. O texto sagrado diz: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. O teu mandamento me torna mais sábio do que os meus inimigos, porque eu o tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais entendido do que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo caminho mau desvio os meus pés, para observar a tua palavra. Pai, nós pedimos mais uma vez graça, favor do alto. Pedimos que o Senhor nos permita, mais do que cumprir um protocolo de culto, de reunião, mais do que mere simplesmente, ó Deus, a rotina de parar para ouvir algo, nós clamamos que, mais do que informação, possamos ser estimulados na nossa fé, tocados pelo Teu Espírito, desafiados, ó Deus, não só ao entendimento, mas a um lugar de resposta, frutificação, ao resultado de um entendimento que não seja só natural. Nós clamamos em nome de Jesus, guia-nos pelo Teu Espírito, o Espírito da verdade, nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu tomei essa declaração do salmista nesse salmo de exaltação à palavra, e eu quero chamar sua atenção para a primeira frase do verso 97. Quanto amo a tua lei. Você pode repetir essa frase comigo? Diga: quanto amo a tua lei. Assim, uma versão um pouquinho mais empolgada, sabe aquela que você espera a gente pedir para repetir, para usar só depois? Bem agora, né? Imaginando ter um ponto de exclamação no final e que nós vamos botar emoção junto nisso. Diga comigo: quanto amo a tua lei. Quanto amo a tua lei. Eu gostei. Agora eu queria pedir de novo só porque eu gostei de ouvir. Podemos dizer mais uma vez: quanto amo a tua lei. E cada vez que eu peço melhora, podemos fazer isso a manhã inteira. Não. O tema da minha mensagem hoje é amor pelas Escrituras. E eu quero tomar essa declaração do salmista, né? Quanto amo a tua lei, como ponto de partida que remete a uma ação prática. E diz: é minha meditação todo dia, o teu mandamento me torna mais sábio, né? Eu sou mais entendido porque guardo os teus preceitos, desvio, né, os meus pés de todo mau caminho para observar a tua palavra. Algo que fará toda a diferença na minha e na sua vida. Quando falamos dessa vida prática que Deus nos propõe, começa pelo amor pela palavra de Deus, o amor pela Bíblia, o amor pelas sagradas Escrituras. E eu acredito que podemos dizer isso com toda certeza: se nós não amarmos a palavra de Deus, não nos envolveremos com ela de forma adequada. Agora, quando falamos o amor, ou a respeito do amor, né, o que é que significa amar? Quando você olha as próprias definições da Escritura envolvendo isso, de alguma forma o amor começa por um reconhecimento de valor, de importância, né? Ele sinaliza sempre uma perspectiva de interesse, ele sempre tem uma avaliação de benefícios, né? E são coisas que nós vamos encontrando ao longo das Escrituras. Quando a Bíblia fala do amor de Deus por nós, Romanos 8:32, se Deus não poupou nem mesmo a seu próprio Filho, antes o entregou por amor de nós, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas, né? Quando falamos disso, a gente percebe que Deus está atribuindo valor, demonstrando interesse de resgatar o ser humano, de cultivar relacionamento, a ponto de dizer: olha, se Deus deu o que Ele tinha de melhor, Ele faz qualquer outra coisa por você. Mas quando olhamos para esse investimento, Deus também está interessado na nossa pessoa, na comunhão, né? Mas no retorno do investimento. O livro do profeta Isaías, cerca de 700 anos antes de Cristo, já dizia lá no capítulo 53, falando sobre a obra messiânica: ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Quando a Bíblia ordena, por exemplo, o marido amar a esposa, não trata disso só como um sentimento espontâneo, romântico, que surgiu quando, né, simplesmente ele olhou para ela e teve algo fisiológico despertado dentro de si, com a ajuda dos hormônios. A Bíblia fala de uma escolha, fala de uma decisão, e ela normalmente envolve não só essa atribuição de valor, mas o reconhecimento de algo. Por que normalmente a gente diz que os opostos se atraem quando falamos de casamento? Porque a gente enxerga no outro virtudes que nós não temos, né? Consciente ou inconscientemente, a gente está procurando quais são os benefícios, os acréscimos que podemos ter no relacionamento. Aliás,
O capítulo 31 do livro de Provérbios, que tem exaltação à mulher virtuosa, tem uma lista, né, de tudo aquilo que ela faz, de como enriquece o lar, a família, não só diretamente a vida do marido. Então, junto com essa questão do interesse, do valor, temos a questão dos benefícios. Eu quero pegar esse combo com a definição de amor e dizer que quando olhamos para a palavra de Deus não deveria ser diferente. Eu vou destacar em primeiro lugar, né, não só a necessidade, mas o poder do interesse. Quando falamos da prática da vida cristã, interesse que nós deveríamos sinalizar pela Escritura, né? Porque se ele diz quanto amo a tua lei, justifica dizer minha meditação todo dia. Porque se não abre a Bíblia nunca, não dá para dizer que ama, né? Não dá para dizer que atribui a ela, né, algum valor, porque não há uma sinalização prática de interesse. Mas eu também quero destacar qual a importância que a palavra de Deus deveria ter, no sentido do que ela também produz nas nossas vidas, o que ela vai produzir na nossa vida em Deus, na nossa vida espiritual, para só depois, em terceiro e último lugar, né, trabalhar a necessidade desse conhecimento e entendimento que também é destacado no Salmo. Então vamos começar, né, pelo primeiro aspecto, o poder do interesse. Jesus diz em Mateus capítulo 6, verso 21, onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Embora Jesus comece falando de tesouros literais, riquezas terrenas, ele vai falar sobre juntar tesouro no céu, e aí já não estamos mais falando de tesouros literais. Mas Jesus está falando, chamando de tesouro, aquilo ao qual se atribui valor. E basicamente ele está dizendo que aonde existe percepção de valor, isso atrai seu coração. Aquilo ao qual você atribui valor, não apenas se torna um alvo a ser alcançado, mas também coloca diante de você um trilho para que você se mova em direção ao alvo. E se torna também a força motriz que vai te empurrar no trilho em direção ao alvo. Percepção, né, de valor, essa determinação de valor ou atribuição de valor, ela sempre vai ser uma chave para tudo, seja no plano espiritual ou natural. Então, por exemplo, quando alguém me diz que não tem tempo para alguma coisa, a minha primeira leitura que eu faço na minha cabeça é: o problema não é falta de tempo, é falta de atribuir valor a isso, né? Não estou nem julgando se aquilo deveria ou não ter esse valor, mas normalmente nós não podemos só dizer que não é tempo, porque se não justifica investir tempo, é porque não tem valor. E se tem valor, justifica-se investir tempo. Então eu tenho fase da minha vida onde teve coisas que não tinham nenhum valor, né? Exercício físico durante muitos anos para mim, eu li aquele texto que diz que exercício tem pouco proveito, como se estivesse escrito não tem nenhum proveito, né? A partir do momento que eu comecei a entender na Bíblia e estudando e entendendo saúde, que é algo que Deus espera de nós, o cuidado, eu dei um jeito de arrumar tempo, exercício e cortar outras coisas que não deveriam ter o mesmo lugar de importância. Quando você vai para o plano espiritual, Jesus inclusive está usando essa declaração, onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração, para falar da necessidade de que você atribua valor às coisas espirituais, celestiais, para que você persiga esse tesouro. Então, quando falamos disso, qual é o poder do interesse? Eu digo que o interesse, ele é a moeda de troca do reino de Deus. E eu sei que isso dói o ouvido de alguns, porque todo o combo da salvação, nós sabemos que Deus nos oferece pela graça, se recebe mediante a fé, então não envolve mérito. Como não envolve mérito, e a gente usa a expressão moeda de troca, pode soar uma contradição, mas eu te garanto que não é. Por quê? A mesma Bíblia que diz que todo o pacote de salvação está disponível na graça de Deus, diz que é pela fé que nós acessamos a graça. O homem sempre vai precisar interagir com Deus. Na interação, ele oferece alguma coisa para que ele possa acessar e usufruir outra. Então a figura utilizada na Bíblia, e Jesus utilizou essa figura, não só quando ele fala das 10 virgens, 5 nécias, 5 prudentes, e fala de gente indo comprar azeite. Você sabe que a aplicação do azeite está falando da vida espiritual, mas de maneira muito específica, quando você chega em Apocalipse capítulo 3, na carta à igreja, ao anjo de Laodiceia, o Senhor diz: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, vestes brancas para que te vista, colírio a fim de ungir os teus olhos para que vejas, né? Jesus usa a analogia: eu quero que você compre de mim. Ele está falando de comprar com dinheiro? Não. Onde é que entra esse elemento da troca, né? Jesus está falando de interação e diz: você precisa oferecer algo para poder acessar e usufruir
algo. E ele não está falando necessariamente nem de mérito, nem tampouco de barganha, mas essa ideia, essa analogia da moeda de troca, ela está presente nas Escrituras. Em Isaías, no capítulo 55, no verso 1, o Senhor diz: todos vocês têm sede, venham às águas, e vocês não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Comprem sem dinheiro. Como é que se compra sem dinheiro? Normalmente, para quem não tem dinheiro, a gente diz: vamos dar o acesso gratuito, é doação, é o vulgo na faixa, 0800, mas você não vai chamar de comprar. Agora Deus está dizendo: você vai comprar, mas no reino de Deus seu dinheiro não vale nada, não para acessar as coisas espirituais. Então como é que se compra? Duas analogias são usadas aqui: sede e fome. Então ele começa o verso 1 do capítulo 55 dizendo: vocês têm sede, venham às águas. Assim como Isaías 44:3, Deus diz: derramarei água sobre o sedento. Por que Deus está oferecendo água para quem tem sede, para o sedento? Porque ele vai dar água para quem valoriza a água, para quem vai aproveitar a água, para quem não vai desperdiçar a água. Quem está entendendo? O próprio Jesus, nos seus ensinos, diz: não deis aos cães o que é santo e não joguem pérolas aos porcos. O que significa jogar pérolas aos porcos? Ele diz: não adianta você dar algo de valor para quem não reconhece o valor daquilo e nem vai fazer bom uso daquilo. Agora, Jesus nos mandaria fazer algo que ele, o próprio Deus, na sua coerência, ele mesmo não faria. Se ele fala para a gente não dar pérola aos porcos, não dar algo de valor para quem não reconhece, então onde é que nós vamos deduzir que Deus vai dar algo de valor para quem não reconhece o valor? Então esse elemento do interesse é uma chave. Outro dia alguém me perguntou: pastor, me ajuda a entender um mistério que me deixa aqui meio bolado? Eu falei: vamos tentar. Qual que é? Ele falou assim: olha, Jacó trollar o Esaú, o irmão dele, naquela negociata do direito de primogenitura, se aproveitando do momento que o cara está com fome. Ele falou: eu entendo essa dinâmica entre irmãos, essa tentativa de um querer passar a perna no outro. Mas ele olha para mim e fala assim: me explica, como é que os céus autenticaram essa transação? Como que ele conseguiu que isso fosse validado no reino espiritual? Ele falou: é muito estranho para mim. Eu falei: a Bíblia não diz que os céus autenticaram o ato de compra de Jacó. Como não? Ele virou herdeiro. Eu falei: mas a Bíblia não diz o que você está falando. Eu falei: o que você vai ler em Gênesis e na releitura feita em Hebreus é que Esaú desprezou o direito de primogenitura. A ênfase está no desprezo de Esaú, não na negociata de Jacó. Ainda que escolhendo uma forma errada, escusa, carnal, no mínimo Jacó está sinalizando interesse por aquilo que o irmão que está vendendo está desprezando. Ele era, na linha de sucessão, o próximo que teria direito à bênção desprezada pelo primeiro. Falei: o que a Bíblia está dizendo é que Esaú jogou fora. Os céus não autenticaram a compra de um, autenticaram o desprezo do primeiro. Dá para entender a diferença? Então, no reino espiritual, isso, é recorrente em todas as Escrituras. Quando não há reconhecimento de valor, quando não há manifestação de interesse, nós deixamos de ter acesso. Agora, a pergunta a ser feita é: isso é diferente quando falamos a palavra de Deus? Porque eu estou justamente destacando a necessidade de amar a Escritura, não só de ler, de amar as Escrituras. Então, em Deuteronômio, no capítulo 5, eu quero ler com vocês do verso 22 ao 27, nós temos um episódio que está registrado lá em Êxodo 19. Quando o povo sai do Egito, aquela geração que foi liberta da escravidão por Deus, e param no pé do Monte Sinai. A Bíblia diz que a glória de Deus se manifestou no cume do monte. A nuvem escura da Shekinah de Deus desce. A Bíblia diz que houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos, e que a voz de Deus, junto com o som de buzina, de trombeta, se manifestou, e o povo ficou aterrorizado de ouvir isso. Hebreus 12 também recapitula esse episódio. Mas em Deuteronômio, e o significado do nome do livro Deuteronômio significa segunda lei, ou repetição da lei, a gente tem não só a repetição dos mandamentos mais importantes dados nos primeiros 4 livros do Pentateuco, mas uma espécie de highlights, os melhores e piores momentos daquela geração que sai do Egito rumo a Canaã. Aqui Moisés, 40 anos depois, está recapitulando, e ele diz, 22 ao 27, Deuteronômio 5: quando ouviram a voz que vinha do meio das trevas, enquanto o monte estava em chamas, vocês se aproximaram de mim, todos os chefes das tribos e os anciãos, e disseram: eis que aqui o Senhor nosso Deus nos mostrou sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com as pessoas e que elas permanecem vivas. Agora, pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumirá. Se continuarmos a ouvir a voz do Senhor nosso Deus, morreremos.
Afinal, de toda a humanidade, quem é que ouviu a voz do Deus vivo falar do meio do fogo como nós ouvimos e permaneceu vivo? Aproxime-se você, ouça tudo que o Senhor nosso Deus disser. Você nos dirá o que o Senhor nosso Deus lhe disser. Nós ouviremos e cumpriremos o que foi dito. Esse povo tem um privilégio que ninguém jamais teve: ouvir a voz audível de Deus se manifestando de uma maneira clara. Mas eles vão para Moisés e diz: vamos combinar o seguinte, Deus fala com você, você fala para a gente, porque nós estamos assustados com esse negócio. A partir daquele momento, Deus nunca mais falou com o povo da forma como falou. A pergunta é por quê? Porque o povo manda em Deus? Então Moisés vai lá e diz: o povo mandou o Senhor não falar mais com eles e mandou o Senhor falar comigo para eu falar para eles. E Deus diz: sim, Senhor. Não. Mas a partir daquele momento, Deus não fala mais diretamente com o povo, porque Ele não entrega nada de valor para quem não reconhece valor. Isso envolve inclusive a maneira como nos relacionamos com a palavra de Deus. Eu tenho falado muito nos últimos anos sobre o cuidado do corpo, que é uma mudança que eu vivenciei. E um dia desse eu comentei com alguém e falei: olha, nos últimos anos descobri uma Bíblia que parece que eu não enxergava. Alguém falou: pastor, como é possível? O senhor durante anos estudando a Bíblia, amando a Escritura, não tem enxergado tudo isso que o senhor extraiu da Bíblia para ensinar a gente hoje. Falei: até que eu começasse a dar valor ao assunto, eu não consegui enxergar nada a respeito dele. Porque Deus não entrega nada para quem não atribui valor. Então, até o relacionamento prático com as Escrituras, a gente percebe como vai ser afetado por isso. Então, a declaração do salmista: quanto amo a sua lei, não é só para que fique bonito, para que soe, para que romantize a vida espiritual. Nós estamos falando de algo que é essencial na relação de cada um de nós com a Bíblia, com as Escrituras sagradas. Quem está entendendo? Então, se o interesse tem todo esse poder, e ele é tão necessário e inegociável, segundo ponto que eu quero abordar para a gente continuar construindo aqui o raciocínio é: qual a importância da palavra ou das Escrituras? Qual lugar de importância ela deve ter na nossa vida, de maneira a que a gente reflita de maneira prática esse interesse que nos dá acesso? E aí eu acredito que a gente tem que levar em consideração algumas coisas. E uma frase que eu quero começar afirmando é que a importância das Escrituras é proporcional, né? Está na mesma proporção a importância que nós damos ao próprio Deus. Bom, em primeiro lugar, como é que nós vamos dizer que o livro de Deus, onde Ele se comunica conosco, né, é algo sem importância, mas Deus é importante? Como que nós vamos simplesmente tratar disso? O próprio Jesus diz em João, no capítulo 14, no verso 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ele está dizendo: não é possível você me amar e não amar o que eu falo, e não cumprir e obedecer o que eu falo, e não dar valor àquilo que eu falo. Então, assim, o lugar de importância da palavra de Deus está na proporção exata da importância que o próprio Deus tem para nós. E aqueles de nós que não abrimos a Bíblia vão ter que repensar, né, qual o lugar de importância que Deus tem. Porque não é possível que a gente simplesmente tente fazer essa separação. Em primeiro lugar, porque a revelação de Deus é por meio da sua palavra. Então, a Bíblia nos mostra em Deuteronômio 4, Moisés fala: olha, vocês ouviram a voz audível de Deus no monte, mas não viram nenhuma forma. Algo que a gente percebe ao longo das Escrituras é que Deus decidiu se conservar invisível aos nossos olhos. Então, como é que nós podemos conhecer o Deus que nunca apareceu com nenhuma forma? Por meio da sua palavra. Jesus diz em João 5,39: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. São elas que dão testemunho a respeito de mim. Se você quer conhecer o caráter de Deus, os atributos de Deus, o poder de Deus, a grandeza, né, seus propósitos, seu poder, tudo isso nos é revelado por meio da palavra. Então, eu e você, se de fato amamos a Deus e nos interessamos em aproximar e conhecê-lo, precisamos conhecer a palavra de Deus. Quando a gente fala de conhecer, não estamos meramente falando sobre informação, porque o plano e o propósito de Deus é e sempre foi relacionamento. A gente percebe isso desde a criação. Ele cria o homem para que a humanidade o busque, mas desde o início Deus também está buscando o ser humano. Ele visitava o primeiro casal no jardim todo dia. E eu gosto sempre de brincar que Deus não respeitou nem a lua de mel do casal, né? E está dizendo: eu quero estar com vocês todos os dias. Agora, o Salmo 25,14 diz: a intimidade do Senhor
é para aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Então a Bíblia não fala apenas de um conhecimento distante, ela fala de proximidade, intimidade do Senhor. Isso envolve temor, sim, mas o temor do Senhor não é algo que nos mantém distante dele. É o que nos leva a um comportamento reverente de reconhecimento de quem Ele é, da sua grandeza, mas que nos permite ainda assim acesso. E o acesso, quanto maior for a intimidade, acredito que maior também será o temor, porque essas coisas não são excludentes. Mas quando ele diz aos quais ele dará a conhecer a sua aliança, aliança é o termo usado largamente na Escritura, desde o Antigo Testamento, para falar da lei de Deus, dos mandamentos de Deus. Então, a própria palavra nos leva à intimidade com Deus, e a intimidade aumenta a compreensão da palavra de Deus. Eu creio que só aqui nós temos um excelente motivo, para destacar aqui a importância da palavra. Mas nós também podemos pensar nos benefícios que desfrutamos por meio da palavra de Deus. O que ela pode fazer na minha e na sua vida? Em primeiro lugar, nós temos que começar do começo, do ponto de partida: salvação. Eu citei agora há pouco, João 5,39, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Jesus diz, de fato, ela fala disso. Elas testificam a respeito de mim. E eu sou aquele que veio prover vida eterna. Então, assim, não há salvação a não ser por meio da compreensão da mensagem de Deus na sua palavra. Em Lucas 16, há um mês atrás, eu preguei aqui uma mensagem titulada Está Escrito, estabelecendo o fundamento de que a Bíblia é o livro de Deus, inspirado por Deus, como devemos olhar de uma forma geral. Hoje, estou meio que continuando o assunto e tentar levar você para esse entendimento. Poxa, o que de prático nós vamos fazer no sentido de mergulhar um pouquinho mais fundo. Mas já naquela ocasião, a gente destacou essa questão da salvação pela palavra. Em Lucas 16, quando Jesus fala do rico e o Lázaro, e fala do rico pedindo, manda o Lázaro de volta, advertir meus irmãos para eles não virem para o inferno. A resposta dada naquela mensagem por meio de Abraão é: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Tipo, a Escritura já foi dada. Quer escapar da condenação eterna, quer salvação, ouça as Escrituras. Então, o ponto de partida é esse. Mas quando nós falamos de salvação, nós nunca podemos limitar isso somente à experiência inicial da conversão. Porque quando falamos de salvação, a gente precisa pensar num combo. O livro de Filipenses fala sobre desenvolver a salvação com temor e tremor. Então aquilo que começa na conversão, ele continua, ele cresce, ele deveria ser desenvolvido depois. Então em 1 de Pedro, no capítulo 2, no verso 2, a Bíblia diz assim: como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele seja dado crescimento para a salvação. Então, está falando de alguém que já se converteu. Para chamar de criança recém-nascida, espiritualmente, está sendo chamado de bebê aquele que acabou de nascer de novo, teve a experiência de conversão, de regeneração. Mas como qualquer criança, para crescer, precisa de alimento. E ele diz que o crescimento para a salvação vem pelo alimento. Que alimento é esse? A própria palavra. A mesma palavra que nos introduz na experiência de salvação nos permite crescer na mesma experiência, em todos os processos de santificação, de amadurecimento. Aliás, quando a Bíblia usa essa figura do leite, evidente, está falando da palavra como alimento espiritual. Em Mateus 4,4, Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus está dizendo: você não é só um corpo, uma matéria a ser alimentado. Você também é um ser espiritual. E o seu ser espiritual, o seu espírito precisa de alimento para subsistência, como o seu corpo precisa. E esse alimento é a palavra de Deus. Em Hebreus, no capítulo 5, ele vai falar inclusive sobre o que a gente pode chamar de um padrão de dieta diferenciado. Verso 11: a esse respeito temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Outras traduções diz: se tornaram lentos para aprender, negligentes para ouvir. Do que ele está falando? Verso 12: pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade que alguém lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Oráculo
né? Está falando da palavra oral, falada de Deus. Passaram a ter a necessidade de leite e não de alimento sólido. Verso 13, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, ninguém cresce sem tempo, mas ao mesmo tempo só o tempo não garante. Nós precisamos de algo que é prático. A Bíblia diz, aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir o bem e o mal, né? Algo difícil é você convencer um novo convertido de mudar em qualquer área da vida dele, se ele não está se expondo à palavra de Deus, porque ela é a única coisa que tem a capacidade de aguçar as nossas faculdades para ir distinguindo, isso é mal, isso é bom, isso é mal, isso é bom, isso é mal, isso é bom. E há um envolvimento prático com as escrituras que nos permite, por meio, quanto mais nos alimentamos dela, crescer e mudar inclusive o padrão da dieta. E coisas que no início eram difíceis de explicar não serão tão complicadas depois, porque o problema não diz respeito só, né, a uma questão de faculdade mental, se eu tenho um nível de entendimento ou não, é que ele virá da própria escritura e do próprio relacionamento prático com a palavra de Deus. Então, além do combo, né, daquele empurrão inicial da conversão, nós temos todo o crescimento para a salvação e um alimento, né, para o seu espírito. Mas a Bíblia também é alimento para a sua fé. Ela traz fortalecimento para a fé. Se a escritura diz que o justo viverá da fé, que sem fé é impossível agradar a Deus, que sem fé ninguém recebe nada de Deus. Quando falamos da fé, nós estamos falando de algo vital, essencial. A Romanos 10:17 diz que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Cristo, ou a pregação de Cristo. Então, como podemos esperar que haja fé para quem não alimenta a sua fé? O apóstolo Paulo escreve a Timóteo e diz em 1 Timóteo 4:6, você será nutrido pelas palavras de fé que pregamos. Nutrido é alimentado. Palavras de fé, né? A própria pregação da palavra, ela vai nutrir e alimentar a nossa fé. Uma vez perguntaram para F.F. Bosworth, foi um evangelista muito usado por Deus em curas e em milagres, e perguntaram para ele, por que você acha que alguns cristãos têm tanta dificuldade de receber a sua cura? E a resposta dele foi muito interessante. Ele diz, porque eles alimentam o seu corpo com 3 refeições quentes por dia, mas o seu espírito com um sanduíche frio por semana. Então nós precisamos entender qual a importância de alimentar a própria fé com a palavra de Deus. Isso vai fazer toda a diferença na minha e na sua caminhada. Além disso tudo, nós precisamos entender que nesse crescimento da salvação, nesse desenvolvimento da salvação, o ser humano, ele é um ser tripartido, composto de 3 partes distintas. 1 Tessalonicenses 5:23 diz, o Deus da paz santifique o vosso ser completo, inteiro. Qual o ser inteiro? E diz, o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis até a vinda do Senhor. Espírito, alma e corpo. No processo de salvação, o seu espírito é regenerado no dia da conversão. O seu corpo será glorificado por ocasião da vinda de Jesus, quando mortos ressuscitarão e os vivos serão transformados. E a sua alma, onde ela é tocada nesse processo? Evidentemente, depois da regeneração do espírito, antes da transformação do corpo. Tiago, capítulo 1, verso 21 diz, portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. A palavra implantada em vocês. O apóstolo Pedro disse, nós somos regenerados pela semente incorruptível da palavra. Só existiu fé inicial porque a palavra foi pregada, encontrou lugar no nosso coração, ela produziu algo, ela foi a semente de Deus para o início do processo. Só quando a Bíblia diz, receba com mansidão essa palavra implantada, está dizendo a mesma palavra que entrou na sua vida e já produziu um nível de resultado, você tem que se fazer vulnerável a ela e permitir que ela siga trabalhando. E acolher com mansidão é, baixa a guarda, joga fora suas defesas e deixa ela trabalhar com você. E ele termina dizendo assim, a qual é poderosa para a Nova Almeida atualizada que eu estou lendo, assim como NVI, muitas dessas novas versões diz, poderosa para salvá-los, não explica muito. O original diz, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Algo que eu e você precisamos levar em conta, né, é que ele está focando um efeito da palavra na alma. A palavra traduzida alma, psique,
ela vai falar da mente, ela vai falar da razão, ela vai falar de emoções, ela vai falar de vontade. E a gente diz que a alma é a sede da personalidade, que tem esse tripé: intelecto, né, vontade e emoções. A palavra de Deus trabalha lá. Salmo 19:7 diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Essa palavra traduzida salvar, ela é diferente da maior parte das palavras que são empregadas no Novo Testamento para se falar de salvação, que normalmente é sotero. Essa palavra aqui traduzida salvar é sozo. O que é sozo? Você já deve ter lido nos evangelhos, onde Jesus curava um enfermo, ele normalmente diz: tua fé te curou. As traduções mais antigas diz: tua fé te salvou. A palavra lá é sozo, porque sozo pode significar salvação no sentido de alguém estar se afogando, você corre ajudar, mas ela também significa cura, restauração, libertação. E quando o sozo está sendo aplicado, está falando do quê? De uma cura, de uma restauração, porque sua alma, diferente do seu espírito, não vai ser regenerada, ela vai ser restaurada. Restaurada do quê? E você, quando viemos a Cristo, a gente foi perdoado de toda a culpa e condenação. Você pode dizer amém? Só que a Bíblia diz que nós temos que remover os acúmulos. Outras traduções dizem o vestígio da maldade. Essa palavra no original, ela aponta para a ideia de resíduo. O que é o resíduo? O resíduo é o indício de alguma coisa que esteve lá e não está mais. Então um perito, quando vai avaliar a cena de um crime, ele vai avaliar vestígios e resíduos, né? Então ele consegue muitas vezes interpretar o que aconteceu a partir do que sobrou. A cena do crime só tem os vestígios, o que aconteceu já não está mais lá, mas dá para saber o que teve presente olhando vestígios. Mesmo que Deus tenha removido a grande sujeira do pecado da nossa vida, nossa alma tem marcas. Nossa maneira de pensar foi programada ao comportamento velho. É por isso que Romanos 12 diz que nós temos que nos transformar pela renovação da nossa mente. Ninguém muda comportamento sem mudar valores. E como que nós podemos mudar nossa mente? Pela palavra de Deus. A gente tem que receber com mansidão essa palavra. Ela tem que reprogramar nossos valores. Ela precisa tocar nossas emoções, porque muitos de nós temos uma história que, apesar de ter sido perdoado, regenerado, recomeçado, nós temos experiências de dores, de emoções deturpadas pelo pecado, pelas más experiências, e não há nada que tenha o poder de gerar tamanha restauração e conserto em mim e você, como ação da palavra de Deus. Ela vai moldar a nossa vontade, ela vai moldar a nossa forma de pensar, ela vai sarar nossas emoções, e nós precisamos desse processo. Ele é inevitável naquilo que a gente define como santificação. Além de tudo isso, eu poderia acrescentar aqui um último tópico. Falei da salvação, do crescimento espiritual, do fortalecimento da fé, da restauração da alma. Um último tópico: vitória sobre o diabo. Em 1 de João, no capítulo 2 e no verso 14, é lógico que João está falando numa figura espiritual. Ele vai falar de filhinhos, de pais e de jovens. Ele não está falando só da idade cronológica, ele também fala de gente que é nova na fé. Ele fala de alguns que já avançaram e fala daqueles que já estão exercendo paternidade espiritual. E diz: filhinhos, escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, escrevi a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês porque são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês e vocês já venceram o maligno. Há uma relação entre a palavra de Deus na nossa vida e o poder de vencer o diabo. Como foi que Jesus enfrentou Satanás na tentação do deserto? Está escrito, está escrito, está escrito. Em Efésios 6, Paulo diz que em toda a armadura de Deus, um conjunto de armas, que na sua maioria é constituído de armas de defesa, nós temos uma arma ofensiva de ataque. Qual é? Ele diz: a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, nós temos uma ferramenta para vencer o reino das trevas. Você olha para esse combo, para esse pacote de benefícios, a pergunta é: como não atribuir valor a algo tão essencial? Não é meramente a questão do meu interesse. Eu preciso disso porque é do meu interesse. Deus está dizendo: sim, eu dei isso para o seu benefício e eu quero que você reconheça o benefício para usar. Ele vai dar água para o sedento, porque o sedento sabe que precisa da água e a água vai fazer diferença. Ele está falando sobre quem tem fome, comprar dele alimento, porque sabe que precisa e vai fazer diferença. E quando nós reconhecemos o poder de ação da palavra de Deus, isso nos ajuda na atribuição de valor, que por sua vez nos faz acionar a lei ou o poder do interesse. Quem está entendendo?
George Miller, um gigante da fé contemporâneo, ele dizia, contemporâneo comparado aí desde a época dos apóstolos, né? É lógico que ele já partiu para estar com o Senhor há um certo tempo, mas ele dizia: o vigor de nossa vida espiritual está na proporção exata do lugar que a Bíblia ocupa em nossa vida e em nossos pensamentos. Não tem como discordar de uma frase dessa. Então, o valor ou a importância das Escrituras é proporcional à importância que nós damos a Deus. Agora, voltando à declaração inicial do Salmo 119, 97, quanto amo a tua lei, é minha meditação todo dia. A gente precisa entender que o amor, né, pela palavra, essa atribuição de valor, de demonstração de interesse, tem que nos levar a um lugar prático de envolvimento com ela. Porque toda essa ação dela só vai acontecer na minha e na sua vida se a gente se expor ao conteúdo da Escritura. Não adianta você dormir com a Bíblia debaixo do travesseiro, né? Outro dia um falou para mim: não, eu deixo a Bíblia ligada à noite assim, o áudio, para eu aprender por osmose. Eu falei: grande demonstração de interesse. Fico imaginando se eu falasse para minha esposa: toda vez que você quiser falar comigo, fala quando eu estiver dormindo, né? Porque eu não tenho. Que relacionamento vai durar desse jeito? Ele está dizendo para Deus: o Senhor fala comigo quando eu estiver dormindo, ou seja, não vou te dar atenção nenhuma, porque o Senhor não merece isso. Então, de maneira prática, eu e você precisamos entender a necessidade de conhecimento para que o conhecimento que nós recebemos da palavra de Deus possa trabalhar em nós e nos aproximar de Deus. Então, Colossenses capítulo 3, verso 16 diz que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Você pode repetir isso comigo? Diga: que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Agora, ele fala: instruam-se e aconselhem-se mutuamente. Então, qual a razão para eu estar cheio da palavra? Porque eu preciso transbordar o conteúdo e ajudar outros. Da mesma forma como eu vou aconselhar e instruir outros, outros me aconselharão e me instruirão. Deus nunca vai dar toda a revelação para uma pessoa só. Quando você olha para o Velho Testamento, o próprio Deus fala de Moisés de uma forma e diz: ó, não tem nenhum profeta que chegue perto do nível de Moisés. Números 12:6, Deus diz: se há profeta no meio de vocês, eu, Senhor, me faço revelar a ele por meio de sonhos, visões, enigmas. Deus está dizendo, as mensagens sempre serão codificadas e não muito claras. Mas ele diz: com Moisés, meu servo, não é assim. Com ele eu falo face a face, como um homem fala ao seu amigo. Agora, apesar de Moisés estar nesse nível de revelação, ele mal saiu com o povo do Egito e tem a responsabilidade de cuidar daquela turma. Ele está se matando porque ele tenta pessoalmente aconselhar cada um naquela multidão. Era algo impraticável. Jétro, o sogro dele, chega e diz: o que é que você está fazendo? Você vai se matar e vai matar o povo. Levanta chefes de 100, de 50, chefes de 10, de 50, de 100, de 1000. Ele está propondo uma organização, quando você fala de um grupo grande, onde todo mundo possa ser cuidado e assistido. Ela é tão lógica, ela é tão básica quando se fala de administração, de gestão. Davi incorporaria isso no seu exército, na sua estrutura militar. No Novo Testamento, todo o princípio de cuidado, ele vai sendo delegado em vários níveis de ministério, e as igrejas nas casas, como nós temos as nossas células, né? O conselho de Jétro não foi registrado na Escritura à toa. Está lá porque Deus queria que a gente entendesse. Aliás, o Jétro, quando fala assim, diz: se o Senhor confirmar. Tipo, você ouve Deus direto, vai ver e checar com ele se eu não tenho razão. Imagino Moisés dizendo para Deus: e aí? E Deus? Ou seu sogro, né? Deus não faz questão de falar tudo direto com cada um de nós. A gente ficaria muito orgulhoso e arrogante se isso acontecesse. Ele quer que a gente aprenda uns com os outros, que a gente ensine uns aos outros e haja sempre essa dinâmica de enriquecimento. É por isso que ninguém pode se isolar na vida cristã, né? Alguém falou outro dia: pastor, eu acho muito lindo a maneira como o senhor se dispõe a correr o Brasil para ensinar. Eu falei: mas a bênção é que eu não corro só para ensinar, né? Quanto mais eu corro ensinar, mais eu aprendo. O tempo todo eu estou sentando com pastores, com líderes, ouvindo as experiências, percepções, os insights que tem da palavra, né? Às vezes cada grupo tem uma revelação mais forte numa área. Essa troca de figurinhas é importante, é fundamental, e a gente precisa disso, tanto receber como também dar. Mas para a gente poder compartilhar, a gente tem que ter o que compartilhar, né? E aí eu e você precisamos entender a importância
dessa declaração dele é minha meditação todo dia, né? Eu acho curioso porque esse Salmo 119 não é atribuído a Davi, nem a Salomão. Se fossem os reis, a gente vai entender o que diz Deuteronômio 17, 18 e 19. Antes mesmo de Israel ter um rei, Deus já estabeleceu na lei. O dia que vocês tiverem um rei que os governe, esse rei tem que ter uma cópia do livro da lei. E terá que ler o livro da lei do Senhor todos os dias da sua vida. Tirando os sacerdotes, que tinham acesso à lei e eram os que ensinavam ao povo, mais ninguém além deles, a não ser o rei, tinha uma cópia. Porque não era fácil ter cópia da lei de Deus, gente. Tudo isso era transcrito de forma manual. E numa época que não era nem papel e caneta. Quando você olha o trabalho que dava fazer aqueles manuscritos, os pergaminhos antigos, né, era um grande desafio. Agora, Deus está dizendo, pelo menos quem vai governar a nação, além do grupo que ensina, precisa saber o que a lei diz. Agora, nós temos a declaração de um salmista, né? Alguém diz, então talvez fosse um sacerdote, mas ele está falando de meditar, ele não está falando só de ler, porque às vezes eles praticavam a leitura das escrituras publicamente nos sábados, e depois meditar é você processar aquilo que ouviu. Mas ele fala de um relacionamento que é diário. Aliás, nós precisamos entender, Deus desde o Éden visitava o homem diariamente. A Bíblia diz, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Paulo diz, ainda que o homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. O relacionamento com Deus é diário. E qual deveria ser o seu relacionamento com a Bíblia? Diário. Não é possível alguém acreditar que não precisa ler a Bíblia, que pode ouvir um sermão uma vez por semana no domingo e que isso é o que ele precisa. O que a gente tenta fazer aqui é algo que deveria ir além da leitura e da meditação. Então, normalmente eu olho para as escrituras e vejo, a gente precisa de leitura, e numa época onde todo mundo pode ter a cópia do livro da lei, não só impressa, né? As versões digitais, não há nada que justifique eu e você não lemos isso diariamente. Segundo, é só leitura? Não. Depois de ler, a gente tem que processar. Falando na linguagem dos animais que ruminam, pegar a vaca, por exemplo, primeiro ela enche a pança de capim, depois ela vai para um canto, pegar aquilo e ruminar, mastigar de novo, né? A gente tem que ruminar as escrituras, tudo aquilo que Deus fala no seu momento de leitura, de pregação. A gente tem um estilo de vida tão corrido que a gente simplesmente vai lá depois e desliga, né? Mas a gente tem que continuar, são avaliações práticas. Minha vida está refletindo isso? Onde eu posso ajustar alguma coisa, né? Você fica ali tentando ligar os pontos. Por que esse texto e aquele outro, né, parece que não estão dessa forma? Esse processo de meditação é uma chave. Mas nós ainda podemos falar do que Jesus diz, examinai as escrituras. Examinar é estudo profundo, é minucioso, né? Agora, normalmente as pessoas chegam e me perguntam, pastor, como é que eu estudo? Como que eu interpreto a Bíblia? Eu falo, antes de mais nada, você tem que ler. É a mesma coisa você querer montar um quebra-cabeça sem ter as peças todas, né? Então você vai ter que estar familiarizado com o conteúdo. Quanto mais lê, mais peça você tem. Daqui a pouco você pode entender como montar o quebra-cabeça, mas tentar entender quando você tem um pouquinho de peça não faz muito sentido, né? Então a gente pode ir crescendo da leitura para a meditação prática até que se chegue no estudo. E aí a gente precisa entender algo que eu não tenho tempo, não é o propósito fazer aqui, mas diz respeito, né, a esse lugar de estudo que nos ajude a interpretar a Bíblia. Em Lucas, no capítulo 10, dos versos 25 a 28, a Bíblia diz que um escriba, quem eram os escribas? Os copistas, esses ficavam fazendo as cópias manuais, né, da lei de Deus. Ou seja, pensa na turma que estava familiarizada com o conteúdo, era eles. Eu, na minha adolescência, escrevi livros inteiros da Bíblia à mão, transcrevendo à mão, né? Muitas vezes eu li em voz alta, muitas vezes transcrevia, porque eram formas de memorizar as escrituras. Os caras viviam disso. Então eles passaram a ser chamados de intérpretes da lei, porque eles tinham o conhecimento do todo e a capacidade de conectar os textos e responder às perguntas. O texto diz assim, eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova. Ou seja, não era aquela curiosidade de ser beneficiado, era só vamos ver se o cara é bom mesmo. Então ele perguntou, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei, como você entende? A isso ele respondeu, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. E
ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse, você respondeu corretamente, faça isso e você viverá, vai ter a vida eterna, né? Algo que você percebe na mentalidade de debate que os judeus tinham, isso muito tempo do pensamento grego está sendo divulgado e fomentado, e Jesus faz isso muitas vezes, ele responde a pergunta com outra pergunta. O cara chega e diz, quero sua definição, o que é que eu preciso fazer? Jesus, na verdade, respondeu a pergunta com duas, né? As duas basicamente são a mesma coisa, mas a gente pode desdobrar. 1, o que está escrito na lei? 2, como você entende? Porque não adianta discutir o que entende se nem sabe o que está escrito. Mas depois de saber o que está escrito, e agora, o que é que você faz com o que está escrito? Esse é um segundo aspecto, né? Então, por exemplo, não adianta apenas saber o que está escrito e botar a peça no lugar errado do quebra-cabeça. Não vai fazer sentido no final. Então, quando na tentação do deserto, Satanás diz para Jesus, por que é que o senhor não pula do pináculo do templo que está escrito? E aí vai estar uma porção do Salmo 91 que fala da proteção de Deus por meio dos anjos. Jesus responde, também está escrito. E esse também está escrito nos ensina o quê? Quem explica a Bíblia é a própria Bíblia. E Jesus não está negando que o que o diabo falou está na Escritura, mas está dizendo alto lá, a aplicação que você está fazendo disso não condiz com o restante das Escrituras. O Salmo 119, 160 diz, a soma das tuas palavras é a verdade, é o todo das Escrituras que nos permite. Então tem que saber o que está escrito. Aí depois vem, como entende, né? E interessante que ao olhar para as Escrituras, você vai ver essas duas coisas sendo valorizadas. Atos 17:11 fala dos crentes de Bereia, falamos disso no mês passado, que eram mais nobres que os de Tessalônica, porque examinar a Escritura, vamos ver se está lá, vamos ver se está lá. Mas além de saber o que está escrito, como é que se aplica? Atos 8 nos mostra lá no verso 30, que Filipe, quando sai daquele avivamento de Samaria, dirigido pelo Espírito Santo, para encontrar aquele etíope que está voltando, né, de Jerusalém, onde tinha ido adorar a Deus, a Bíblia diz que o Espírito Santo fala para Filipe, ajunta-te à carruagem. E o Filipe só consegue o trote da carruagem que estava em forma, tá, gente? Isso também merece a nossa atenção aqui. E está lá, trotando do lado e está ouvindo, porque eles liam as Escrituras em voz alta. Eu sempre digo às pessoas, no seu momento, no quarto, não precisa ser a voz tão alta, mas que você consiga se ouvir, é uma ótima experiência, né? E ele percebe que o cara está lendo, ele sabe o que está lendo, e correndo do lado ele pergunta, você entende o que lê? Tem gente que fala, pastor, eu leio, mas não entendo. Eu digo, mas não vai entender se não ler. Então tem que ir insistindo, aumentando quebra-cabeça, né? Mas depois vem a questão da compreensão. Quando nós somos mais novos, a gente precisa de instrução de outros. À medida que amadurecemos, a Bíblia diz, espera que a gente se torne mestre, ou seja, agora nós vamos instruir como fomos instruídos, porque isso também é parte dessa dinâmica. E a gente vai ter que considerar o todo, né? Nós vamos ter que entender essa perspectiva de um olhar mais abrangente e completo. E para isso é necessário que tenha conhecimento. Depois a gente começa ajustes, calibragens. Atos 18:26 fala de Apolo, que aparece pregando com poder, dando testemunho, provas, né, por meio das Escrituras, de que Jesus é o Cristo. Mas a Bíblia diz que ele só conhecia até o batismo de João. Ou seja, o cara precisa dar uma calibrada. E Priscila e Áquila vão lá e lhe instruem com mais precisão no caminho do Senhor. Não quer dizer que o que ele conhecia não era extraordinário, mas ainda estava faltando a calibragem, né? Estava faltando o entendimento de determinados aspectos que ele não tinha tido acesso ainda. E ele se tornou muito mais útil à igreja depois disso. Nós também descobrimos um princípio importante. Se é a Bíblia que explica a Bíblia e a verdade está no todo, a gente tem que saber conciliar aparentes contradições. Digo aparentes porque a Bíblia não se contradiz. Então meu pai sempre dizia, se você estiver diante de uma aparente contradição, que você tem na verdade é um desafio de interpretação. No próprio modelo de ensino de Jesus você vai ver isso. Por exemplo, em Mateus 22, de 41 a 46, depois dos mestres, escribas, os fariseus, saduceus, todo mundo tentar pôr Jesus à prova, vir fazer as pegadinhas, todo tipo de pergunta, termina com a vez de Jesus dizendo, agora deixa eu fazer uma pergunta. E depois de Jesus fazer a pergunta, a história termina, o verso 46, dizendo, ninguém podia lhe responder uma palavra. E a partir daquele dia, ninguém mais ousou fazer perguntas. Tipo, a turma toda sai e diz, deu ruim, né? O cara respondeu tudo a gente, deixou a gente sem resposta, né? E isso precisa nos fazer avaliar. Mas o
que é a pergunta que Jesus fez? Verso 41. Estando reunidos os fariseus, Jesus lhes perguntou: o que vocês pensam do Cristo? De quem é filho? Eles responderam: de Davi. E Jesus perguntou: então como é que Davi, pelo Espírito, chama o Cristo de Senhor, dizendo, e agora ele vai fazer uma citação do Salmo 110:1, o versículo do Antigo Testamento mais citado no Novo: disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Portanto, se Davi o chama de Senhor, como ele pode ser filho de Davi? E todo mundo emudeceu. Agora a pergunta é: Jesus está negando que o Cristo é filho de Davi? Não, o próprio Jesus, o Cristo, é da linhagem de Davi. E a Bíblia nos mostra uma promessa clara. Deus fez uma aliança com Davi, dizendo: da sua linhagem, né, não faltará ninguém que se assente no trono, seu reinado vai ser eterno. Porque Deus está dizendo: alguém da sua descendência vai governar as nações para todo sempre. Eles entendiam isso, que não era apenas uma sucessão de descendentes, mas que em algum momento o Cristo viria da descendência de Davi. E a Bíblia registra que Jesus era da linhagem de Davi. Jesus não está negando isso, mas agora ele amplia: se é filho, como é que chama de Senhor? Porque na cabeça deles, o Messias era só um general de guerra, um governante. Eles não entendiam o aspecto espiritual. Agora, Jesus não estava negando, porque no ensino de Jesus, se o Cristo é Senhor e ele vem fazer algo espiritual, e nesse sentido, Davi é servo dele, ele ainda pode ser filho de Davi. Mas se ele só é filho sem ser Senhor, bagunçou todo o resto da compreensão. Então, os assuntos não são divergentes, eles são complementares. Só que eles têm uma parte do quebra-cabeça, não tem outra. E aí Jesus dá o checkmate: se é filho, como é que é Senhor? Aí ele simplesmente olha e diz: não sabemos responder. E nem Jesus responde. Tipo, durma com esse barulho e vão pensar a respeito, né? Eu creio que em algum outro momento vale, se não for no domingo, a gente tem um dia especial aqui para ter uma aula só sobre interpretação bíblica. Mas o que eu e você precisamos aprender é que tudo começa a partir de uma leitura, meditação, e depois nos expomos ao estudo, né? Eu falei isso mês passado aqui quando preguei Está Escrito, e vou dizer: meu sonho, né, é que a gente chegue a um lugar de amor pela palavra, que as vagas da escola bíblica estejam sendo disputadas, não a tapa, porque os crentes não chegam nesse nível, né? Mas que a gente de fato possa valorizar. Nós nunca tivemos tanto conteúdo disponível e gratuito. Eu me lembro quando era adolescente, o nível de sacrifício que a gente fazia, de investimento para se deslocar e ouvir, aprender com as pessoas à distância. Hoje você tem acesso a tudo pela internet, conteúdo gravado, né? Nosso próprio ministério, agora estou falando do orvalho.com, que é o Ministério ao Corpo de Cristo. O que a gente mais faz é produzir conteúdo. Estamos chegando agora em dezembro, no final de uma série de 2 anos de ensino semanais, meia hora cada palavra, fundamentos doutrinários. Um conteúdo de 2 anos de ensino semanal gravado ali à disposição, né? Aí alguém me disse: não tem meia hora na semana para aprender doutrina bíblica? Eu digo: a Bíblia não é importante para você, né? A gente não tira tempo para ler as Escrituras, a Bíblia não é importante para você. E nós vamos ter que resolver se ela está ocupando o lugar de interesse, de atribuição e valor ou não. Porque se a gente diz: quanto amo a tua lei, tem que dizer: minha meditação todo dia, meu entendimento está aumentando. Porque o versículo inicial que nós lemos, ele diz: tenho mais entendimento que meus mestres, mais do que os idosos. Ele está falando de um entendimento que vai se tornando progressivo, porque ler e meditar todo dia não nos deixa estagnados, nos faz crescer na compreensão da palavra de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Terminando, eu quero citar uma frase de A.W. Tozer, um dos meus escritores prediletos: nunca vi um cristão útil que não fosse estudante da Bíblia. Não importa o que se avalie ao longo da história. Eu amo ler a biografia de homens e mulheres de Deus, né? Essa frase se sustenta: não tem um cristão que faça diferença, seja útil, seja frutífero, que não estude a palavra de Deus. Uma das memórias mais fortes que eu carrego quando eu penso na pessoa do meu pai, né, é a imagem que eu tenho dele sentado. Papai não tinha escritório, então a mesa da sala de jantar era o escritório dele. Aqui ficava assim, quando não era horário de refeição, estava aquele monte de versão de Bíblia, comentário bíblico aberto, papai estudando, né? A gente podia passar, fazer barulho, parece que não tinha o que mexer naquele mundo dele. E aquela imagem é algo que eu tenho forte. Ele nos ensinou, não só por preceito, mas pela prática, amar a palavra de Deus, valorizar as Escrituras. E só para recapitular o que já falamos, o que é que significa em termos práticos amar a palavra de Deus? Devemos reconhecer poder do interesse,
a importância da palavra, que é o que vai nos levar à atribuição de interesse, e o resultado direto, a necessidade de conhecimento. É minha meditação todo dia, eu vou crescer em sabedoria. Essas coisas estão todas interligadas e amarradas, não só no texto, mas na prática do dia a dia da vida cristã. Então eu quero te encorajar, programe-se para ler, para estudar, para aprender sistematicamente a palavra de Deus, né? A princípio, quando preguei a mensagem do Está Escrito, eu tinha pensado em enfileirar 2 ou 3 domingos falando só de Bíblia. Eu entendi de Deus que deveria espaçar isso um pouquinho, e até o fim do ano eu ainda quero tocar algumas vezes em assuntos relacionados, porque eu já quero não só trabalhar uma informação que serve para sempre, mas quem sabe talvez a gente entrando no nosso 20º ano de igreja, a gente não tenha uma mobilização para a leitura bíblica como nunca antes. Não só nos 100 dias da palavra, né? São questões que a gente só precisa se organizar, gente, né? Me parece que esgotou no primeiro culto, não sei se já conseguiram repor isso, mas se não tiver hoje vai ter a partir dos próximos domingos. Nós temos na livraria do Alcance Social, que ajuda a bancar inclusive os nossos projetos sociais, uma Bíblia publicada pela Mundo Cristão chamada Bíblia 365, que é ela. Pegaram todo o conteúdo, dividiram em 365 dias. Então lá você não tem capítulos nessa Bíblia. A divisão é 1º de janeiro, 2 de janeiro, 3 de janeiro, né? E cada dia do ano tem uma porção do Antigo, uma porção do Novo Testamento, de Salmos e Provérbios. Provérbios são só alguns versículos que eles dividiram, né, Provérbios para os 365 dias do ano, como fizeram com Salmos. Porque tem gente que fala assim: eu não lembro onde eu estava lendo, eu não lembro onde eu parei, né? E é uma ferramenta para você ler a Bíblia uma vez por ano. Isso vai te custar 3 capítulos e 1/4 capítulo da Bíblia por dia, né? Não diga que você não tem tempo, que ainda dá para passar lá um de manhã, um no almoço, outro de noite, por mais corrido que seja a sua vida. Então assim, o que a gente só precisa é se organizar, e hoje há inúmeras ferramentas. Estou citando essa que é uma delas. Eu acho que ler a Bíblia uma vez ao ano é o mínimo que o crente deveria fazer, né? Para quem entra no modo de amor mesmo pela palavra, ele vai ter que aumentar isso em algum momento, mas a gente tem muitas formas e maneiras, e eu quero te encorajar. Se organize, se programe. Nós temos, né, muita gente vivendo estações diferentes da fé. Temos novo convertido, tem gente mais velha. Lógico, se espera de quem tem mais tempo de caminhada mais do que quem está começando, mas de maneira prática, que cada um de nós possa entrar nesse lugar de, como salmista, dizer: quanto amo a tua lei, ela é a minha meditação todo dia. Amém? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Feche seus olhos um instante. Pai, nós pedimos que de fato haja não só percepção intelectual, natural dessas verdades e da sua importância, mas haja aquele brilho, aquela iluminação interior que só o Espírito da verdade pode produzir em nós. Nós oramos por despertamento, nós oramos pela fé que a tua própria palavra produz, nós oramos por resposta, nós oramos por interação, que a tua palavra ganhe um novo lugar de importância no nosso coração, nas nossas casas, na nossa vida. Que haja, ó Deus, de fato uma vida de amor pela palavra, pelas Escrituras, que não só seja sustentada na vida de cada um de nós enquanto indivíduos, mas que ela seja, ó Deus, propagada, divulgada, multiplicada, que ela se torne contagiante. Nós clamamos em nome de Jesus. Estende a tua mão, toca-nos, e que o Senhor encontre em nós lugar de resposta. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Abra a sua Bíblia em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8 e no verso 11. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. 2 aos Coríntios, capítulo 8, verso 11. O texto sagrado diz assim: terminem agora a obra começada, para que assim como mostraram boa vontade no querer, assim também completem essa obra, dando de acordo com o que vocês têm. O apóstolo Paulo está falando a respeito de uma oferta combinada, programada, planejada, e o que ele fala não se limita à oferta. É importante que a gente reconheça que está dentro de um contexto, mas ele diz: terminem agora a obra começada, para que assim como mostraram boa vontade no querer, também
completem essa obra. A NVI traduziu esse texto assim: agora completem a obra para que a forte disposição de realizá-la seja igualada em zelo, ou pelo zelo, em concluí-la. Eu quero mexer no assunto que eu acredito que tem prejudicado não só a vida natural, mas inclusive a vida espiritual de muita gente. E o tema da minha mensagem hoje é: pare de procrastinar. Pastor, o que é que significa procrastinar? Transferir para outro dia, deixar para depois, adiar, delongar, postergar. É deixar de fazer logo aquilo que poderia, ser concluído. Então a palavra de Deus está falando: vocês têm que terminar a obra começada. Que assim como houve boa vontade no querer, tem que completar a obra, Eu gostei dessa tradução da NVI, que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la. Uma das frases que eu mais me lembro de meu pai repetir em tom de advertência, crítica, cobrança, o que quer que seja, dentro de casa, era sobre o que ele chamava de obras inacabadas. Aquilo que a gente começa e não termina, Ou aquilo que a gente nem começa porque a gente sempre está adiando, sempre está deixando para depois. Eu era ainda um adolescente, eu li um livro do finado Miles Monroe a respeito do potencial. Eu lembro que eu fiquei chocado com uma frase na introdução, onde ele justificava o porquê ele escreveu o livro. Ele dizia algo mais ou menos assim: depois de 30 e tantos anos, eu não consigo talvez ser preciso em lembrar as palavras, mas ele falava algo mais ou menos assim: os maiores depósitos de riqueza do mundo não são as minas de diamante ou ouro da África, nem os poços de petróleo do Oriente Médio, nem os minérios da Amazônia. Ele dizia: na verdade, eles podem ser encontrados perto da sua casa. Eles estão nos cemitérios. São milhões de projetos que nunca foram realizados. São milhões de sonhos que nunca foram executados. E a história de muita gente, a história e o curso da humanidade poderia ter sido mudado se esses projetos tivessem sido colocados em execução. Talvez o maior desperdício que aconteça no mundo diz respeito ao potencial do que Deus nos deu para fazer e realizar, e que de alguma forma nós não fazemos, não apenas porque acordamos uma manhã dizendo: não quero fazer o que eu sonhei um dia, mas por causa dessa mania de não começar, ou começar e não terminar. Então, usando a terminologia bíblica, terminem agora a obra começada, eu quero te trazer essa advertência e de alguma forma te encorajar para a forma como você vai lidar com o próximo ano. Nessa virada de ano, eu gostaria que você de fato pudesse considerar o que é que a palavra de Deus tem a dizer a respeito do assunto. Eu tomei um texto como ponto de partida, mas eu quero te apresentar aqui uma enxurrada de exemplos bíblicos relacionados ao assunto. E Romanos 15:4 diz que tudo quanto foi escrito para nosso ensino foi escrito. Todo esse volume, acredite, eu não estou esgotando o que a gente poderia conversar. Todo esse volume de exemplos bíblicos registrados estão lá, como diz 1 Coríntios capítulo 10, verso 11, para nosso exemplo, para nossa advertência. Então que a gente possa ouvir a palavra de Deus. Estava conversando com a família ontem sobre o assunto que iria pregar. Meu genro fez uma observação. Ele disse que o ditado "não deixe para amanhã o que você pode fazer pode fazer hoje", na versão procrastinadora seria mais ou menos: por que fazer hoje o que você pode deixar para amanhã? As pessoas têm literalmente invertido essa prática. Então eu quero chamar a atenção da sua parte para algumas situações registradas na Bíblia onde houve procrastinação. A primeira delas que me chama a atenção está em Gênesis, no capítulo 19. Eu quero ler dos versos 12 a 16. Eu vou passar rápido, eu vou ler rápido os textos. Não vou esperar você abri-los. Se você quiser pode ir tomando nota, porque a gente tem que derramar esse volume de informação e conteúdo em menos tempo. O texto diz assim: então os homens aqui são os anjos enviados para destruir Sodoma e Gomorra. Então os homens disseram a Ló, sobrinho de Abraão: você tem aqui mais alguém dos seus, genro, filhos, filhas, todos quantos você tem na cidade, faça-o sair daqui, pois vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo.
Então Ló saiu e foi falar com os seus genros, os que estavam para casar com as suas filhas. Ele disse: levantem-se e saiam desse lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estava brincando. Para pensar que Ló estava brincando, tinha trollagem desde os tempos antigos. O texto continua e diz assim: ao amanhecer os anjos apressaram Ló, dizendo: levante-se, pegue a sua mulher e as suas 2 filhas que aqui se encontram, saia daqui, para que você não morra quando a cidade for castigada. Como, porém, ele se demorasse, aqueles homens o pegaram pela mão, a ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Gente, como alguém que é visitado por anjo recebe a notícia: isso tudo vai ser destruído, some daqui, chispa, desapareça, precisa ficar sendo pressionado, cobrado e no final arrastado para fora da cidade, pela misericórdia de Deus? O que leva alguém a agir dessa forma? Nós não estamos falando de um camarada que atrasou se preparando para um casamento, para algo assim. É simplesmente a hora de alguém gritar: salve-se quem puder, e você simplesmente corresponder a um comissionamento divino. Mas de alguma forma existe no ser humano uma inclinação e uma capacidade a protelar, até mesmo em coisas urgentes e de extrema importância, né? O que é que será que levou Ló a demorar? Será que é o fato de não ter conseguido convencer os genros e talvez tentar mais? Será que era talvez uma demonstração de apego àquilo que era material, imaginando: eu vou perder isso tudo, e de repente o coração está preso naquilo? Nós sabemos que sua mulher agiu assim, porque ao saírem da cidade o anjo diz: não olhe para trás, e a mulher de Ló desobedeceu e olhou para trás. Mas embora a Bíblia não seja clara sobre o motivo dessa relutância em salvar a própria vida, é evidente que o camarada está sendo lento a ponto de ser cobrado, apressado e depois arrastado para fora pelos anjos de Deus. O que o leva, né, o levou a agir assim, o que leva as pessoas a agir assim. Eu quero te dar um outro exemplo bíblico. Êxodo capítulo 4. De 24 a 26, fala de um momento onde Moisés, para quem o Senhor apareceu na sarça e o envia de volta ao Egito com a missão de libertar o seu povo de Israel. Agora ele pega a família, ele está na viagem para o Egito para executar uma missão que recebeu de Deus. E olha o que esse texto diz: estando Moisés no caminho, numa estalagem, o Senhor o encontrou e quis matá-lo. Então Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e com ele tocou os pés de Moisés e disse: sem dúvida, você é para mim um marido de sangue. Assim o Senhor o deixou. Ela disse: marido de sangue, por causa da circuncisão. Gente, nós sabemos que Deus não é bipolar. Os capítulos 3 e 4 de Êxodo mostram Deus convencendo Moisés a corresponder ao seu chamado. Deus o envia ao Egito porque quer usá-lo. Agora, no meio do caminho, Deus aparece na estalagem para matá-lo. Então será que Deus não estava decidido sobre o que queria? Evidente que Deus sabia muito bem o que queria, mas a partir do momento em que Moisés se dispõe e diz: eu atendo o seu chamado e vou, Deus diz: bonitão, se você vai fazer a minha obra, é do meu jeito e não do seu. Havia uma aliança firmada com Abraão, o primeiro patriarca, de que todo macho na família tinha que ser circuncidado. Essa aliança vem sendo guardada e obedecida por gerações, por séculos, e por algum motivo nós vemos que Moisés não circuncidou seu filho. Eu vou te dizer o que esse texto me faz pensar. O motivo é que ele se casou com uma mulher gentia. Não era parte da cultura daquele povo circuncidar o filho. Nós estamos falando de uma cirurgia para uma criança. Eles faziam isso aos 8 dias de idade, né? O momento onde a cicatrização está assim, praticamente no nível da perfeição para acontecer. Deus estabeleceu a hora de fazer a cirurgia. Agora tenta imaginar a mamãe que não conhece a cultura, que talvez não conhecesse a Deus, não da forma como aquele povo conhecesse, descobrir que agora o marido com quem ela casou quer mutilar o filho, numa cirurgia sem anestesia, sem asepsia, sem analgésico, sem anti-inflamatório nem antibiótico. Eu imagino que aquela mulher enlouqueceu. Ela deve ter se colocado entre o filho e Moisés e falado alguma coisa do gênero: só por cima do meu cadáver. E o Moisés, talvez, para não criar uma situação dentro de casa, diz: tá bom. E ele simplesmente vai deixando e deixando. E agora, quando Deus aparece, vem para cima dele, a mulher entende. O texto não é claro sobre o que Deus está falando com ele, mas a mulher entende, corre circuncidar, mas ainda assim joga na cara de Moisés: você é um marido sanguinário, você me obrigou a fazer isso. Eu percebo muita gente protelando e procrastinando decisões importantes, porque simplesmente não conseguem
unir a família em torno de um projeto, de entender a importância de algumas coisas, e elas não percebem o que elas realmente estão fazendo. Talvez Moisés pensou: estou evitando um conflito e criando um com Deus. Não tem nada de sábio nem de inteligente nisso. Daqui a pouco eu falo sobre a questão da circuncisão. Segundo Crônicas, capítulo 24, de 4 a 6. A Bíblia fala da restauração do templo nos dias do rei Joás. E o texto diz assim: depois disso, Joás decidiu restaurar a casa do Senhor. Reuniu os sacerdotes e os levitas e lhes disse: vão pelas cidades de Judá e levantem de todo Israel dinheiro para que todos os anos sejam feitos reparos no templo de seu Deus, e façam isso depressa. Porém os levitas não se apressaram. Então o rei mandou chamar o sumo sacerdote Joiada e lhe perguntou: por que você não exigiu que os levitas trouxessem de Judá e de Jerusalém o imposto que Moisés, servo do Senhor, pôs sobre a congregação de Israel para tendo o testemunho? O que leva a Joiada, os demais sacerdotes e todos os levitas a não obedecer um comando tão claro do rei, para não apenas executar uma tarefa, mas o rei diz: e façam depressa. Mas a Bíblia diz: nenhum deles se apressou. Eu fico me perguntando o que é que passou pela cabeça dessa tribo sacerdotal. Será que o pensamento foi: quem decide as coisas do ministério somos nós e não ele? Será que eles simplesmente estavam no lugar de uma incapacidade de perceber que quando eles mesmos é que deveriam ensinar a lei de Moisés, o rei está cobrando que o que Moisés determinou na lei por direção de Deus seja feito? Eu não sei exatamente o que foi, mas de alguma forma a procrastinação está ali, né? E o rei precisa interferir para que o projeto seja executado. Quando chegamos no Novo Testamento, eu não vou me estender muito nesses exemplos, eu quero apresentar mais alguns que são desculpas que foram dadas a Jesus. Lucas capítulo 9, de 59 a 62, diz assim: a outro Jesus disse: siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Outro lhe disse: Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Há uma série de especulações entre os estudiosos e os comentaristas bíblicos sobre o que significa a frase: deixe-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas é praticamente um consenso, ninguém acredita que o pai tinha acabado de morrer. Em primeiro lugar, porque se isso tivesse acontecido, o sepultamento ele não acontecia num prazo tão curto como o nosso. A lei determina que em 24 horas, né, a partir de constatada a morte, o corpo tenha sido sepultado por questões, né, de saúde. Mas eles tinham o hábito de embalsamar os seus mortos, ao que aprenderam desde o tempo em que viveram no Egito. E normalmente havia tempo para se chorar, para se lamentar os mortos. Aqui eles estavam fazendo isso antes do sepultamento, normalmente pela proximidade e o contato com o cadáver. E um filho dificilmente, eu não vou dizer impossível, mas dificilmente não teria tido contato com o corpo morto do pai. Não poderia estar em público com outras pessoas, ele era considerado impuro. Outras pessoas acreditam que isso se trata do segundo sepultamento, que é quando de fato, né, todo o corpo havia se decomposto e sobravam só os ossos, né, porque aquela capacidade de embalsamar não era no nível das múmias dos faraós, que ainda podem ser encontradas. Então aquilo tinha prazo de validade, era estendido, mas tinha. E depois os ossos eram movidos, como José pediu que movessem os seus ossos quando saiu do Egito. Alguns chamam isso de o segundo sepultamento. Mas o que quer que seja que esteja em discussão, a maioria dos comentaristas, e eu vou com eles, acreditam no seguinte: normalmente o filho tomava decisões e tinha responsabilidade, se tratando do filho mais velho, quando o pai morria. Ele passava a ser o responsável pela casa. A maioria acredita que esse cara está dizendo: quando meu pai morrer e eu finalmente estiver livre para tomar as decisões pela família, eu farei isso. Em qualquer uma das possibilidades, ele está olhando para o próprio Jesus e dizendo: o que o Senhor falou é legal, eu só não vou fazer logo. Eu também não sei dizer quando é que eu vou fazer, mas uma hora eu quero fazer. É a conversa do procrastinador, né? O segundo, ele simplesmente diz: me permita que eu me despeça das pessoas da minha casa. E aqui nós podemos imaginar que Jesus não está apenas avaliando a conversa. Daqui a pouco eu quero que você veja que
quando Elias joga a capa sobre Eliseu, ele pede para despedir da família. E o Elias dá o joinha para Eliseu e diz: tudo bem. Até porque você vai ver que é um movimento rápido. Aqui nós podemos imaginar, né, que o Senhor está lendo o coração da pessoa e não apenas a sua resposta. Mas igualmente Jesus diz: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. E eu percebo que várias pessoas, elas demonstram um mix de sentimentos que acabam falando mais alto do que as suas prioridades. O que eu sinto sobre minha casa, o que eu sinto sobre a família, o que eu sinto sobre os meus projetos, e mesmo diante de um chamado direto da boca do próprio Senhor Jesus, elas têm dificuldade de estabelecer e definir as suas prioridades. O contraste desses exemplos bíblicos de gente procrastinando são textos, eu quero dividir isso em dois grupos, situações onde a Bíblia registra que não houve procrastinação. Nesse grupo que não procrastinou, eu quero dividir os exemplos em dois, subdividir em dois grupos: os que agiram imediatamente e aqueles que refletiram antes de agir, mas também não demoraram para agir. Os que agiram imediatamente. Em Gênesis, no capítulo 17, no verso 23, a Bíblia nos mostra que depois que Deus falou com Abraão, institui a aliança da circuncisão por meio de uma revelação clara. O texto de Gênesis 17, 23, naquele mesmo dia, tipo, ele nem deixou para depois. Naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael e todos os escravos nascidos em sua casa e todos os que ele tinha comprado com seu dinheiro, todos os do sexo masculino que havia em sua casa, e circuncidou a carne do prepúcio de cada um, como Deus lhe havia ordenado. Então a atitude de Abraão é mais ou menos: Deus falou, está falado, bora cumprir, bora executar. A mesma atitude é demonstrada em Gênesis 22, quando Deus fala com Abraão e diz: eu quero que você me ofereça seu filho, seu único filho, o filho a quem você ama, né? Eu brinco que parece que Deus está dificultando. Se falar só o filho já era difícil, agora diz seu filho, seu único filho, o filho que você ama, e eu quero que você me ofereça em sacrifício. Gênesis 22, 3 diz: na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada. Então, ele simplesmente espera o momento que está próximo do amanhecer, mas antes mesmo da luz sair, ele se levanta e diz: vamos fazer o que Deus executou. Porque se Deus falou, está falado. Em 1 Reis, no capítulo 19, de 19 a 21, nós temos o chamado de Eliseu, que eu mencionei agora há pouco. O texto sagrado diz: Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª junta. Elias passou por ele, lançou o seu manto sobre ele. Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse: deixa-me beijar o meu pai e minha mãe, então eu o seguirei. Elias respondeu: vai e volte, pois você já sabe o que fiz com você. Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois e o sacrificou. E com os equipamentos dos bois cozinhou a carne, deu ao povo, eles comeram. Então se levantou, seguiu Elias e o servia. Ele despede da família, ele despede das pessoas à volta, ele simplesmente sacrifica o instrumento de trabalho, ele não termina o que ele estava fazendo o arado, e ele imediatamente se dispõe para cumprir o seu chamado. É o que nós lemos em Marcos, no capítulo 1, no verso 18. O chamado dos irmãos Pedro e André. Quando Jesus simplesmente passa por eles e os chama. A Bíblia registra, Marcos 1, 18. Eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Algo curioso que você vai perceber é que Deus nunca chamou ninguém para fazer coisa nenhuma que estivesse desocupado. Nunca, você não vai achar um exemplo bíblico. Todo mundo que Deus chamou estava trabalhando. Porque se no trabalho, no que é natural, com certeza vai fazer corpo mole para aquilo que é espiritual. E sabe, muitas vezes nós separamos demais as coisas. Nós espiritualizamos demais. A gente acha que procrastinar na vida natural não tem nada a ver com a forma de vivermos a vida espiritual. Mas a verdade é que nós refletimos na vida espiritual os valores e as práticas que nós temos naquilo que é natural. E o Senhor está atrás não só de gente que trabalha, mas de gente que consiga dizer: eu vou te atender e eu vou fazer logo aquilo que o Senhor está mandando, aquilo que o Senhor está determinando. Em Atos 16, 10, nós temos a resposta de Paulo. A Bíblia diz que à noite ele tem uma visão de um jovem da Macedônia que aparece a ele e diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. E Atos 16, 10 registra: assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino. Respostas instantâneas, imediatas, sem nenhuma enrolação, sem nenhuma procrastinação.
Pastor, mas teve gente que não agiu assim tão depressa. Tem, pelo menos 2 exemplos que merecem a minha e a sua atenção. São aqueles que refletiram antes de agir. Mas mesmo nesse grupo você não vê uma demora na reflexão e nem vê uma demora no pós-reflexão, que diz respeito à ação. O primeiro deles, José, que teria a honrosa, gloriosa e grande missão de ser a figura paterna na criação de Jesus. A Bíblia diz em Mateus, no capítulo 1, de 18 a 20, o seguinte: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Deixa eu fazer uma pausa antes de continuar a leitura. Você acha que a primeira coisa que passou na cabeça de José é: minha noiva prometida a mim viveu uma experiência sobrenatural que nunca aconteceu antes, nem acontecerá depois? A primeira reação de José é simplesmente trabalhar com a lógica. Se ela está grávida, ela não foi fiel. Mas a Bíblia diz que porque ele era justo, ele simplesmente toma a decisão: eu vou deixá-la em silêncio. Eu não quero que ela seja difamada. Alguns acreditam que ele poderia aplicar a lei de Moisés, exigir que ela fosse morta. O coração dele é correto, mas olha o que diz a continuação do texto: enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Tem muita gente tomando decisão impulsiva, naquele calor do momento, onde os sentimentos estão acesos, onde você não conseguiu enxergar ou avaliar ou ponderar todas as coisas, e muita bobagem acontece aí. Esse homem que Deus soube escolher era um homem sábio. Ele está pensando, ele já tem mais ou menos seu plano, mas ele diz: deixa eu refletir um pouco mais. E essa posição dele de dizer: deixa eu refletir um pouco mais, permite que ele tenha tempo, antes de tomar as decisões, de ouvir a Deus. Mas tão logo ele ouve a direção de Deus, de pronto ele simplesmente age e obedece o comando que lhe foi dado. E eu e você precisamos ser gratos a Deus por isso, porque um plano gigantesco da redenção da humanidade estava em jogo. Em Atos, no capítulo 10, nós lemos que o apóstolo Pedro estava orando e teve uma visão. E a Bíblia nos fala o seguinte, versos 19 e 20 de Atos 10. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse: estão aí 3 homens à sua procura. Portanto, levante-se, desça e vá com eles sem hesitar, porque eu os enviei. E o que você vai ler depois no verso 23 é que ele recebe essas pessoas, dá pouso a eles, e no dia seguinte todo mundo já sai de viagem, porque eram 2 dias de viagem, 60 quilômetros de trajeto para caminharem a pé. Eu não quero de forma alguma fazer parecer que refletir seja ruim. Quando nós falamos de procrastinar, é algo que toda hora está sendo empurrado, toda hora está sendo empurrado. Não, segunda eu vou começar a dieta. Mas na segunda ele diz, pode ser na outra segunda, porque afinal de contas, qualquer segunda está no seu dia. Então existem coisas que vão sendo prorrogadas de forma indefinida. Existem outras que você pode chamar de planejamento estratégico. Tem hora que não adianta sair correndo sem entender com clareza o que te aguarda. Provérbios diz no capítulo 20, no verso 25, é uma armadilha dizer precipitadamente, isso é santo, e só refletir depois de fazer o voto. Então a Bíblia está dizendo, é importante que você reflita antes de tomar decisões. Agora, o que você não pode, em nome da reflexão, passar a vida inteira refletindo e nunca tomar a tal da decisão de fazer aquilo que tem que ser feito ou de completar aquilo que foi começado. Nós vemos o próprio Jesus falando em Lucas, no capítulo 14, dos versos 28 a 30. Ele não queria ensinar sobre planejamento, mas ele dá o exemplo que todo mundo entende. Ele diz, qual de vocês é o homem que na hora de construir uma torre não senta primeiro para calcular quanto custa, para ver se pode terminar? Ou seja, não sai correndo construir, planeje quanto recurso eu preciso, quanto tempo eu preciso. Agora, é diferente você entender um planejamento estratégico, que requer de você um tempo de reflexão, de planejamento para o projeto, de
procrastinação. Essas coisas não podem ser comparadas. A procrastinação é aquele cara que ele está sempre refazendo o projeto, sempre refazendo, mas nunca faz nada, só faz o projeto. A execução não acontece. Qual a diferença entre esses dois subgrupos que eu chamei, essa subdivisão de dois grupos dos que executaram? A diferença é uma só. O primeiro grupo que agiu imediatamente já tinha uma palavra de Deus, já sabia o que tinha que fazer. E se Deus falou, você não tem mais nada para pensar. Então assim, eu não preciso parar para pensar diante de qualquer decisão, qualquer que seja. Vou fazer um negócio, tenho que ser honesto, eu não preciso pensar nisso. Deus já disse para não ser. Deus já disse para não roubar. Deus já disse para não negociar, né, de forma ilícita. Não tem mais nada para ser pensado. Em todas aquelas áreas onde Deus já falou com clareza, a gente não tem nem o que pensar. Agora, há situações onde talvez Deus te disse o que fazer, mas ainda não revelou o como e o quando. E aí toda a ponderação e reflexão é muito bem-vinda. No livro de Eclesiastes nós lemos que o sábio entende o tempo e o modo, porque às vezes não é só saber o que fazer, é entender o como, é entender o quando, e daqui a pouco eu volto a falar da importância dessa reflexão. Mas a diferença é que um grupo age imediatamente, porque já sabe o que Deus falou, o outro reflete até ouvir Deus falar, mas a partir do momento que Deus fala, eles agem. Ou seja, a diferença é o tempo onde cada um ouviu a Deus. Mas tanto o primeiro como o segundo grupo, o primeiro não precisou de reflexão, porque Deus já falou de cara. O segundo precisou de reflexão, mas tanto um como o outro, imediatamente após Deus falar, eles se posicionaram e agiram. Qual é o elemento comum nesses exemplos? Em primeiro lugar, nós vimos situações onde houve procrastinação. Em segundo lugar, nós vimos as situações, alguns exemplos bíblicos, onde não houve a procrastinação, e dividimos o grupo no que agiu. O primeiro grupo que agiu rapidamente e o outro que refletiu para executar depois. Mas o que é que nós temos em comum em todos os exemplos? Dos que procrastinaram e dos que não. E dos que não, seja os que agiram depressa e os que refletiram. O que é que nós temos em comum nessas três situações que foram avaliadas? Eu não sei você, mas eu gosto muito de estudar a palavra de Deus procurando padrões. Aquilo que se repete. E nós temos um padrão aqui. E o ponto em comum é a voz de Deus. Quando você olha para o primeiro grupo de gente que procrastinou, o que você tem pode ser resumido dessa forma: gente que não deu ouvidos à voz de Deus. Ló, em relação à direção dada por meio dos anjos, está relutando. O que significa a palavra anjo? Mensageiro. São enviados da parte de Deus, vieram com uma mensagem de Deus, com uma missão de Deus. Mas Ló está demorando em corresponder com aquilo que Deus, por meio dos anjos, falou. Moisés, quando falamos a respeito da circuncisão e de por que a coisa ficou do jeito que ficou naquela estalagem, porque ele simplesmente não está obedecendo uma determinação divina que não era apenas dos seus dias. Quando Deus aparece para ele na sarça, ele aparecendo: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Ou seja, o que eu vou fazer está relacionado à aliança que eu fiz com as primeiras gerações dos patriarcas. E Deus já tinha ordenado que todo mundo tinha que circuncidar. Por que é que a ira de Deus se acende contra Moisés? Porque ele não está obedecendo o que Deus falou. Quando nós olhamos para o sacerdote Joiada e os levitas que não obedeceram a ordem do rei Joás, eles não estavam desobedecendo apenas uma ordem real, uma lei civil, um decreto estabelecido pelo próprio rei. O rei estava dando uma ordem fundamentada no que a lei de Moisés, a Bíblia que eles tinham, dizia. E eles simplesmente não estão dando atenção e valor ao que Deus falou. Por outro lado, quando falamos dos que não procrastinaram, mesmo olhando aquela subdivisão em dois grupos, os que agiram imediatamente deram ouvidos à voz de Deus. Abraão com a circuncisão ou com o sacrifício de Isaac, ele simplesmente disse: sim, senhor, é para já, é para ontem. Pedro e André, diante do chamado, imediatamente larga as redes e diz: bora, vamos cair para dentro. O Senhor está nos chamando, nós vamos atender. Paulo, quando tem a visão do jovem, né, dizendo: passa a Macedônia, entendendo que aquilo é uma revelação de Deus, ele simplesmente se posiciona e diz: Deus falou, está falado, vamos cumprir. E mesmo os dois exemplos que demos dos que refletiram antes de agir, eles refletiram até ouvir Deus. Então José está refletindo sobre o assunto até que o Senhor fale com ele por meio de uma revelação. Pedro está refletindo sobre o que significa a visão, porque até então ele não entendeu nem a visão. Não dá nem para dizer que Pedro não quer agir.
Ele precisa saber o que fazer. Mas tão logo o Espírito Santo fala, 2 homens, 3 homens estão aí à porta. Vá com eles sem hesitar, nada duvidando. O Pedro simplesmente sai e vai obedecer aquilo que Deus fez. Ou seja, o ponto em comum é, o que Deus disse está sendo ouvido, o que Deus falou está sendo executado. Então, basicamente, eu diria que a forma como nós nos relacionamos com a voz de Deus é determinante no assunto da procrastinação ou de nos livrarmos dela nas nossas vidas. E eu quero, obviamente, que você possa fazer essa distinção que eu já fiz antes, procrastinação e espera. O que é espera? Né? É aquilo que envolve projetos de longo prazo, que não vai ser executado imediatamente, ou talvez você tenha que dar o primeiro passo, mas haja etapas. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, eu percebo o tempo todo um chamado para que eu e você possamos desenvolver uma forte mentalidade de execução de projetos e tarefas. O que a Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 2, no verso 2, falando sobre Deus na criação. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. Deus começa. Nós podemos olhar para os dias da criação, existe uma discussão enorme se os dias são ou não de 24 horas, porque os primeiros 3 dias da criação ainda não tem sol e lua para determinar o ciclo de 24 horas. O último, 7º dia, ainda não terminou. A Bíblia diz que nós vamos entrar no descanso de Deus. Mas ainda que você coloque essa discussão e os detalhes de lado, Deus não executa o projeto no estalar de dedos, embora tivesse o poder de fazer isso. Ele decide fazer isso em etapas. Cada etapa tem uma avaliação. E viu Deus que era bom, vamos para a etapa seguinte. Conclui a próxima etapa, viu Deus que era bom, vamos para a etapa seguinte. Concluída, viu Deus que era bom. E no final, quando completa tudo, agora é a hora de descansar. Eu acho engraçado uma turma que mal fez nada na vida e já quer descansar. Gente, tem que ter alguma coisa errada nesse tipo de mentalidade. Né? Não apenas em relação ao que eram as gerações antes de nós, a tudo aquilo que você vai ler na Bíblia, a forma de Deus agir. Nós precisamos ter uma mentalidade de execução de projetos. Você pode dizer amém? Amém. Se já sabemos o que Deus disse a respeito de um assunto, não existe necessidade, não existe motivo, desculpa que se sustente para que a gente não faça aquilo que Deus já falou. Josué capítulo 18, verso 3, diz o seguinte: então Josué disse aos israelitas, até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor, o Deus de seus antepassados, deu a vocês? Eu gosto de olhar para um texto como esse e parar para pensar o seguinte: evidentemente nós não vamos fazer nada sem Deus, gente. Nós falamos antes do crescimento que vem de Deus. Mas por outro lado, nós precisamos jogar fora a fantasia de achar que Deus é que vai fazer tudo e a gente não tem que fazer nada. Se por um lado Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, por outro ele também disse, sem vocês eu não posso fazer tudo que eu quero. Pastor, isso é heresia, é blasfêmia. Não é não. Por que é que ele mandou eu e você testemunhar? Se ele faz tudo sozinho, testemunhasse ele. Mas ele nos chamou a cooperar com ele, ele nos chamou a interagir com ele. Então ele está dizendo, eu não farei sem vocês e vocês não fazem sem mim. Mas o que ele está dizendo? Vamos nos unir, vocês usam os meus recursos, obedecem o meu direcionamento e vão fazer coisas que sozinhos vocês nunca poderiam fazer. Sabe, eu quero te propor algo. A maioria de nós entra no ano novo e para alguns a virada do ano é uma coisa assim quase sagrada. Olha, fazer um culto onde termina mais cedo antes e não passou de joelho, para alguns é quase um sacrilégio. Dá tempo de você ajoelhar lá na sua casa, tá bom? Para você não cometer o sacrilégio. Porque de alguma forma nós estamos esperando que esse seja um momento místico, quase que mágico, onde Deus vai abençoar os meus projetos. Eu quero te propor algo diferente. Em vez de você escolher executar o seu próprio projeto, ficar pedindo para Deus abençoar, por que é que você não procura ouvir primeiro qual é o projeto dele? Aí você se une a uma direção que consequentemente tem os recursos dele à sua disposição para que você seja bem sucedido. Mas saiba que não é apenas porque o projeto é dele que as coisas vão acontecer de forma automática. Deus diz, a terra é de vocês, aonde pisar a planta dos pés eu dou a vocês. Ele está dizendo, vocês vão ter que lutar, mas tem a minha bênção, eu doei, eu vou dar os recursos. Agora o povo simplesmente entra, avança, conquistou um pouquinho e o resto deixa para depois. Séculos se passam
Até que chega a geração de Davi que diz: por quanto tempo mais vocês vão deixar essa obra inacabada? Deus não prometeu 60%, 70%, 75% da terra, Ele prometeu a terra toda. E Davi se levanta com indignação: nós vamos conquistar tudo que Deus deu. Agora, isso era para ter sido conquistado 400 anos antes. Mas desde os dias de Josué tinha aquela turma de: já conquistamos um certo terreno, aqui está bom. E quando eu e você acomodamos, não importa se tem promessa, não importa se tem recursos, as coisas simplesmente estacionam. Eu e você precisamos entender que temos uma responsabilidade de cooperar com Deus. Nenhum de nós pode achar que espiritual é só aquilo que a gente faz dentro da igreja, da célula, no culto, ou quando você prega. Tiago diz: vocês que dizem hoje ou amanhã, Tiago capítulo 4, 13 a 15, vocês que dizem hoje ou amanhã iremos a tal cidade, negociaremos, ganharemos dinheiro, deveriam dizer: se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Eu acho curioso a forma como nós vivemos. É quase como se tivesse uma regra para quem está, por exemplo, cuidando das coisas de Deus, vou botar aqui entre aspas, e para outras pessoas não. Lembro de uns anos atrás que meu filho mencionou ter ouvido um pregador dizer: se um engenheiro recebe uma proposta para mudar de cidade, para ganhar o dobro de salário, e ele atende, está tudo bem, todo mundo diz sim. E o advogado, e deu outros exemplos, sim. Ele falou: mas se o pastor receber uma proposta para ir para uma igreja maior, com um salário maior, está tudo bem, todo mundo olhou de forma escandalizada. Tipo, o resto de vocês pode mandar na vida, e eu tenho que depender de Deus. Nós precisamos entender que todos fomos chamados e levantados por Deus com um propósito. Ninguém deve tomar decisões que não envolvam Deus. E a maioria de nós tem estragado muita coisa na nossa vida simplesmente porque a gente não ouve Deus. Pastor, como é que nós podemos ouvir Deus? Tem duas coisas muito simples e básicas. A direção primária de Deus se dá por meio da sua palavra, da Escritura. Todas as demais serão julgadas por meio dela. O Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Então, tudo aquilo que Deus falou na Escritura já ilumina o meu e o seu caminho. Nós temos que andar na palavra de Deus. Agora, há áreas onde a palavra de Deus não vai cobrir com clareza aquele terreno que nós vamos chamar de personalizado. Por exemplo, Jesus mandou pregar o Evangelho para toda criatura, para todas as nações, fazer discípulos de todas as nações. Significa que cada um de nós tem que ir a todas as nações? Não. Essa é uma ordem genérica dada a todo o corpo. Agora, onde cada um de nós deve ir, a palavra de Deus não diz. Aí eu e você precisamos entender a importância de um relacionamento com o Espírito Santo. Romanos capítulo 8, verso 14 diz que os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Moisés procrastinou porque não obedeceu uma ordem que já era clara. Por outro lado, nós vemos gente que diante de uma ordem clara correspondeu imediatamente. A questão é como eu e você lidamos com a voz de Deus. Eu percebo que a maioria de nós não está levando isso tão a sério. A gente tem que fazer uma campanha gigantesca para tentar fazer os crentes ler a Bíblia um ano. Gente, isso é o mínimo do mínimo do mínimo. E ainda assim dá um trabalho, porque a maioria não lê a Bíblia. Porque de alguma forma, alguns simplesmente estão olhando e pensando: não, eu não tenho que saber todo esse credo doutrinário. Não, é muito mais do que isso. Você precisa entender que sua vida agora é guiada e regida pelos princípios e valores que Deus estabeleceu. Como é que você toma as decisões de uma vida inteira para tentar aprender o que tinha que ter decidido só quando chega no final da vida? Então, se nós entendermos que relacionar com a voz de Deus é crucial e que começa primeiramente pela palavra, isso tem que ocupar um lugar especial na minha e na sua vida. Eu li uma matéria, uma reportagem há uns anos atrás que dizia: entra ano, sai ano, mas uma das coisas que ainda continua encabeçando as listas de resoluções do ano novo é sair do vermelho e emagrecer. Eu não quero que você tire isso da sua lista. São coisas importantes, mas eu sugiro que você coloque uma coisa em primeiro lugar: ouvir a Deus. Gastar tempo com a palavra de Deus, ler, meditar, estudar a palavra de Deus. Deus diz para Josué: se você tomar o cuidado de não apenas meditar, mas confessar a palavra, praticar, andar nela, você vai ser bem sucedido em todas as coisas. Sabe, esse negócio de que tem que estudar a Bíblia só quem prega é muito equivocado.
Nós precisamos entender que a receita para a prosperidade, o que quer que tenhamos sido chamados para fazer, vem da palavra de Deus, que é uma família próspera. Você precisa andar e decidir tudo da sua vida em família baseado na palavra de Deus, que é um negócio, uma profissão ou cumprimento do seu propósito próspero, porque prosperar é cumprir o propósito. A gente precisa parar nesses dias de comparação, de ficar olhando para o outro, medindo força, querendo ser mais do que o outro. Eu não tenho que ser o que o outro é, eu tenho que ser o que Deus me chamou para ser, e você também. Agora, se eu e você começamos a botar uma régua baseada no que a gente olha para os outros, ou tentando imitar o que o outro ouviu de Deus, nós nunca vamos fazer aquilo que Deus nos pediu. Então nós precisamos de tempo com a palavra, e nós precisamos de uma vida de oração, onde buscando ao Senhor haja clareza para todos os propósitos e para todos os projetos que Ele tem para a nossa vida. Porque se a voz de Deus for clara, eu e você vamos poder nos posicionar e agir em cima disso. Repito, agir imediatamente não significa fazer tudo de uma vez. Algumas coisas que nós somos chamados, que eu vou repetir, são projetos de longo prazo. A gente não pode olhar para algumas coisas como, esse ano eu vou dar um gás na criação do filho e no outro eu estou liberado. Não, até que eles cresçam, você está envolvido nesse projeto. Nós podemos falar de coisas que envolvem uma vida inteira. Sua profissão, o seu trabalho, estações, o próprio ministério tem estágios, estações diferentes, e nós precisamos viver em contínua dependência de Deus. Agora, a partir do momento que eu e você temos clareza daquilo que Deus falou, nós precisamos parar de protelar aquilo que deveria ser feito. Porque infelizmente muitos de nós poderíamos estar enriquecendo o mundo, enriquecendo a vida de muita gente, não só espiritualmente, mesmo no âmbito natural, e temos jogado fora muitas dessas coisas porque não acreditamos no que Deus falou, ou não temos certeza se Deus falou. Outro dia um falou, é que eu não tenho certeza se Deus falou. Eu falei, então vá buscá-lo até ter certeza, porque o que você não pode é passar uma vida inteira perguntando ele falou ou não falou, porque um dia você vai ser cobrado por ele. Então nós precisamos levar essas coisas mais a sério, e acredite ou não, eu não vim aqui bater em você ou te desmotivar, eu estou tentando te encorajar. Que 2024 seja um ano de realizações. Que 2024 seja uma hora onde eu e você vamos entrar dizendo, muita coisa vai sair da prancheta, vai entrar em execução. Outras vão para o terreno da reflexão. Eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou buscar Deus, eu vou interceder, até que haja clareza de propósito. E se eu não tenho entendimento para todas as etapas, eu vou agir pelo menos naquela que eu tenho. Deus diz para Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Para onde? Eu vou te mostrar enquanto você vai. Estou indo. E ele vai esperando que a direção venha enquanto ele se move. Tem gente que quer ter o projeto inteiro de Deus para dar o primeiro passo, não vai andar nunca, porque Deus não vai falar tudo enquanto você não se mexer. E alguns de nós nos mexemos só um pouquinho. Ele pega e leva Ló junto, seu sobrinho. Provavelmente o fato de ele não ter filhos, o seu sobrinho ter perdido o pai junto à fome, com a vontade de comer, a lacuna dos dois, não posso deixá-lo. Mas Deus mandou abrir mão da parentela. Aí leva o menino junto. Enquanto Ló está andando com ele, Deus nunca mais falou nada com Abraão. Sabe quando Deus volta a falar com Abraão? O dia que ele separa de Ló. Diz, obedeceu fase 1, vamos para a fase 2. E sabe, alguns de nós estamos querendo revelação das próximas fases, nós não fizemos nem a primeira. Mas se eu e você tivermos o cuidado de ouvir Deus, e com a segurança de que temos ouvido, seja o que a Escritura fala com clareza, ou aquilo que o Espírito Santo tem trazido sem choque com a Escritura, e nos posicionarmos nessas coisas, nós poderemos construir algo significativo, duradouro, edificante, e que um dia, quando eu e você estivermos diante do Senhor, vamos poder ouvir a frase que o pastor Marciano mencionou, e eu vivo por essa frase: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Alguns acham que é só um momento de dizer entra. É um momento onde ele vai avaliar se você fez aquilo que foi mandado ou direcionado a fazer ou não. Então a minha oração a Deus, e é uma santa indignação dentro de mim, eu espero não estar sendo hostil com você na forma como eu falo, é que a gente pare de procrastinar. Então eu queria que você falasse para os dois irmãos, pelo menos o da direita e o da esquerda, fala para ele, mesmo se não conhecer, faz cara de paisagem, finge que você tem autoridade, fala, pare de procrastinar. Não fala rindo não, fala com cara séria, pare de procrastinar. Agora, antes de orarmos, eu quero ler um último texto. Eclesiastes capítulo 12,
Verso 1 diz: lembre-se do seu Criador, dos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá: não tenho neles prazer. Há muita gente deixando Deus entrar só no final da vida. A Bíblia diz: lembra do teu Criador nos dias da sua mocidade. Bota ele para dentro o mais rápido possível, porque vai chegar um momento onde mesmo que ele entre, você vai se arrepender profundamente pelo fato de tê-lo deixado entrar só no fim. Sem contar aqueles que acham que vão deixá-lo entrar depois e descobrem que não teriam todo esse tempo, e quando descobrem, no momento da sua morte, já não há mais nada para ser feito. Eu não quero apenas falar sobre a execução dos seus projetos e terminar sem mexer no que é primordial. Se você está aqui hoje, não importa se você está aqui a primeira vez num culto, numa igreja evangélica, né, ou se já tem frequentado aqui ou outras igrejas, você que nos acompanha na transmissão, se você ainda não entregou sua vida a Jesus, meu apelo, número 1, pare de protelar a decisão mais importante da sua vida. É a sua eternidade está em jogo. E honestamente, meu querido, não é Jesus que precisa de você, é você que precisa dele. Não é ele que está implorando por você. Se você não trouxê-lo para a sua vida, não fizer dele o seu Senhor e Salvador, quem perde é você. E acredite, é uma perdição eterna, irreversível. Então eu termino dizendo: comece pelo primordial. Deus precisa entrar na minha vida. Talvez você precise tomar a decisão de entregar sua vida a Cristo ou de se reconciliar com Ele. Nós estamos felizes de, como foi dito, né, tantas pessoas entrando na casa dos milhares entregaram a vida a Jesus esse ano aqui. Mas nós queremos ver muito mais gente sendo chacoalhada e parando de procrastinar a decisão mais importante de dizer: eu vou me render a Cristo. E antes de terminar a reunião e o culto, e antes de orar com os demais, eu quero fazer a pergunta: há alguém aqui hoje que precisa entregar sua vida a Jesus, não fez, sabe que Deus está chamando e quer tomar essa decisão? Nós queremos orar com você agora. Nós não vamos deixar isso para o ano que vem. Nós queremos ajudá-lo na sua decisão mais importante. E antes de chamá-lo, eu quero que você saiba, né, toda essa gente que está aqui está torcendo por você, está orando por você. Ninguém está julgando você, pelo contrário, a gente faz festa, porque Jesus disse que a festa nos céus, quando o pecador se arrepende, a gente faz festa aqui também. Então, se alguém que precisa dessa decisão hoje, eu nem vou gastar tempo implorando, né, para que você tome a decisão. Você sabe, está consciente, foi tocado por Deus. A Bíblia diz: se hoje ouvides a sua voz, não endureça o coração. Interessante que Deus trata a salvação sempre hoje, nunca é para amanhã. Não tem procrastinação para isso. Hoje é o dia aceitável, hoje é o tempo da salvação. Se hoje ouvides a sua voz. Então você que entende que não pode mais deixar isso para amanhã e quer finalizar o ano com a melhor decisão, antes de entrar no próximo, já começando por aquilo que é o primordial, o top, o mais primário, colocar Jesus em sua vida, seja entregando-a pela primeira vez, caso você nunca fez, ou reconciliando-se com Ele, caso você tenha se desviado ou se afastado, esfriado espiritualmente, chame isso como quiser, você sabe que precisa de um recomeço. Eu quero que você, eu vou pedir que todos fiquem em pé, isso vai facilitar o que nós vamos fazer. Eu quero que você saia o mais rápido possível do seu lugar e venha aqui para frente agora. Nós vamos orar com você por esse novo começo. Rapidamente, pastor, eu preciso dessa decisão, entregar minha vida a Cristo, reconciliar-me com Jesus. Sai do seu lugar e vem para cá. Na autoridade do nome de Jesus Cristo, eu quebro toda a cadeia, toda a amarra espiritual que tente impedir as pessoas de corresponder ao convite do Espírito Santo. Eu declaro cada pessoa nesse lugar, os que nos acompanham pela internet, livres para responderem ao convite do Senhor. Você que está acompanhando a transmissão, você pode tomar essa decisão onde você estiver, né? A menos que você esteja no meio de uma tarefa, não permita isso. Eu gostaria que você parasse o que estiver fazendo. Se possível, você, como eles, pudesse ficar de pé, ainda que não esteja necessariamente na frente de outros, e fazer essa oração juntamente conosco. Há mais alguém? Eu
quero pedir a cada um de vocês que veio à frente que faça uma oração comigo. Eu vou pedir que vocês repitam essa oração em voz alta, assim como você que nos acompanha pela transmissão. Jesus falou sobre confessá-lo diante dos homens. Confessar é verbalizar, é reconhecer um fato. Então diga comigo: Senhor Jesus, eu reconheço a minha condição de pecador e que só o Senhor é o único Salvador. Reconheço também que a sua morte e ressurreição foram a providência de Deus para minha salvação. E hoje eu me arrependo dos meus pecados e pela fé eu me aproprio da minha justificação. Eu declaro que hoje é um novo dia, é o início de um novo tempo, e que a partir de hoje serei um discípulo de Jesus. E você, Jesus, será o meu Senhor. Eu invoco o seu nome e toda a salvação que há nesse nome. E eu declaro que a partir de hoje sou totalmente teu. Eu falo isso em teu nome, Jesus. Amém. Amém. Você pode dar ao Senhor um forte aplauso pela decisão dele.